Na penúltima aula, nós consideramos a função com domínio e contradomínio reais, cuja regra é f de x igual a 2x mais 4. Nós colocamos o zero no lugar do x e descobrimos que o valor associado a ele é o 4. E fizemos a mesma coisa com o 1. Quando a gente coloca o 1 no lugar do x e faz o cálculo, a gente acaba descobrindo que quem está associado ao 1 no domínio desta função é o 6. E assim a gente pode fazer com todos os números reais, porque o x é um valor do domínio e o domínio é o conjunto dos números reais. Mas, e como fica isso no sistema de coordenadas cartesianas ortogonal, que é esse par de eixos? Bom, eu já deixei aqui as marcações feitas, e o 1 está bem aqui no meio do caminho entre o 0 e o 2, o 3 bem aqui no meio do caminho entre o 2 e o 4, e assim por diante. Quando a gente diz que o ponto 0, 4 pertence ao gráfico da função, nós estamos considerando que, ao sair da origem do sistema, que é o ponto 0, 0, nós temos que subir 4 unidades, ou deslocar 4 unidades verticalmente e para cima, porque aqui nós temos um valor positivo. Então, se a gente for desenhar o ponto correspondente a 0,4, basta a gente começar o deslocamento a partir da origem e subir 4 unidades. Assim, a gente determina o primeiro ponto da função, que eu vou representar por essa figura. Outro ponto da função tem o x valendo 1 e o y valendo 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar o ponto lá na origem, vou deslocar até o x igual a 1, que está aqui, e eu vou ter que deslocar verticalmente 6 unidades e para cima, porque o 6 é positivo. Então, o que eu vou fazer é um deslocamento na direção dessa linha pontilhada de 6 unidades para cima. Quando eu fizer isso, eu vou ter que parar nessa altura aqui. E para ajudar a localizar esse ponto, eu uso essas linhas pontilhadas, que são linhas auxiliares, e são paralelas aos eixos coordenados. Assim a gente faz para determinar pontos no sistema de coordenadas cartesianas ortogonal. Mas só que o domínio não é formado só pelo 0 e pelo 1. O domínio dessa função, ou seja, os valores que a gente pode colocar aqui no lugar do x, são todos os números reais. Então, para cada um dos valores que a gente consegue aqui no eixo x, nós vamos ter um ponto no gráfico dessa função. Para ter uma ideia do que é o gráfico dessa função f de x igual a 2x mais 4, nós podemos, então, recorrer à praticidade da planilha eletrônica e visualizar o que acontece com o gráfico dessa função. Agora, o que você vê aí na tela, do lado esquerdo, é uma tabelinha com duas colunas. Na primeira coluna, nós temos alguns valores de x, ou seja, alguns valores do domínio daquela função, f de x igual a 2x mais 4. Eu repito, são apenas alguns valores, porque se o domínio da função é o conjunto dos números reais, então nós temos infinitos valores para o x. E o que nós vamos fazer aqui na segunda coluna do lado direito é pedir para a planilha calcular os valores de y, que são os f's desses x. Assim, o par ordenado vai ser formado pelos pontos gerados pela planilha. Vamos lá, aqui eu vou escrever igual, eu vou indicar que eu quero multiplicar por 2 o valor que está na célula ao lado e vou somar com 4. Pronto. E agora, usando os recursos maravilhosos da tecnologia, nós temos todos esses valores, que são os valores dos y, dos pontos, que têm primeiras coordenadas x. Vamos lembrar que a primeira coordenada de um ponto do plano também é chamado abscissa, e o segundo valor, a segunda coordenada, é chamada ordenada. Com esses dois, a gente consegue gerar vários pontos que, ao construir o gráfico,
nós temos esse aspecto. E, pasme, eles estão todos alinhados. Então, a ideia é, se nós tivéssemos valores intermediários a esses daqui, nós teríamos uma linha reta, formando o gráfico da função f de x igual a 2x mais 4. Mas, e algumas particularidades dessa função? Repare que lá no eixo y, o gráfico da função intercepta aquele eixo no valor 4. Ou seja, para o x igual a 0, o y igual a 4. Esse ponto aqui nós calculamos lá na outra videoaula e usamos nessa daqui já. E você note que quando a gente desloca na direção do x uma unidade, a altura do gráfico vai da altura do ponto que está aqui no 4 até a altura 6. Ou seja, houve um acréscimo de 2 unidades. Mas 2 é esse número que multiplica o x, o coeficiente angular. Será só uma coincidência? Não, não é coincidência. Isso tudo tem fundamento teórico. Então, esse valor que multiplica o x, ele determina uma série de informações a respeito do gráfico da função, como, por exemplo, a inclinação. Através dele, a gente consegue deduzir se a reta ela vai ser formada por pontos cada vez mais altos, ou seja, se a função é crescente, ou se é decrescente, conforme o a seja negativo. Só para experimentar aqui, vamos colocar lá no cálculo, ao invés de usar 2x, vamos usar o menos 2x, que já é outra função, não é aquela que a gente estava trabalhando, mas só para visualizar alguma coisa. Bom, e agora eu vou girar todas as ordenadas, e aí está. O gráfico da função agora é formado por uma reta cujos pontos estão cada vez mais baixos em relação ao eixo y. Então significa que realmente esse valor que multiplica o x, ele indica se a função é crescente, no caso anterior, ou decrescente, nesse caso aqui. E o valor que está sozinho, que é o 4, o coeficiente linear, ele indica onde a reta intercepta o eixo y. Por exemplo, vamos trocar esse valor para 1. E aqui na formulinha também vamos pedir para a planilha gerar todos os valores dos y. E olha lá onde começou o gráfico, no 1. Então, quando eu troquei o 4 que estava aqui somando ao 2x por 1, o gráfico desceu 3 unidades. Todos os pontos dele se deslocaram 3 unidades para baixo. Se a gente colocar aqui um número 0, por exemplo, ou considerar assim, sem nada, que vai ser a mesma coisa que somar 0, olha o que acontece. E agora nós temos um caso especial para aquele tipo de função do primeiro grau.